Aquele trabalho, na realidade, é, a história dele é bastante interessante. A história dele é do final dos anos 80. Então, como eu disse, nós até ao longo dos anos 80, quando a UTI respiratória foi aberta, nós tínhamos só o BIRD. Então, como nós tínhamos que nos virar com o BIRD, nós começamos a estudar fisiologia respiratória e aplicar os estudos da fisiologia na ventilação mecânica. Então eu escrevi um trabalho sobre síndrome de desconforto. Foi o primeiro trabalho que eu escrevi, publiquei numa revista brasileira, chamada Revista Brasileira de Clínica e Terapêutica. Era uma revista financiada pela indústria. Não tinha peer review, não tinha nada. Você fazia um artigo e mandava para lá. E eles tinham me pedido para escrever esse artigo, já que viam que eu estava trabalhando com ventilação mecânica. Então eu escrevi um artigo de revisão sobre síndrome de desconforto respiratório e nesse artigo de 83 eu ensinei as pessoas, utilizando o BIRD, a fazer o cálculo de complacência, que ninguém fazia, ninguém sabia o que era complacência. Então eu ensinava a colocar um ventilômetro de Wright, aquele de bobina, na válvula expiratória. Então eu via o volume, ocluía a válvula expiratória e lia a pressão no ventilador, a pressão de pico e a pressão de platô, ocluindo a válvula. Então eu dividi o volume corrente que saiu pelo delta de pressão. E aí eu calculava a complacência, quando usava o pico de pressão, a complacência dinâmica e a complacência estática. E publiquei isso na revista, ninguém fazia isso. Esse trabalho gerou uma enorme repercussão, e aí assim, na época não tinha redes sociais, até telefone era difícil, então as pessoas mandavam carta. A revista recebeu centenas de cartas querendo que discutisse melhor essa síndrome de desconforto que eles acharam bárbaro. Eles nunca tinham entendido, segundo as cartas, e começaram a entender o que era aquela tal de síndrome de desconforto respiratório. Aí, em 85, eu tive que atualizar o artigo a pedidos. Então, o meu primeiro artigo científico escrito sozinho foi esse. Já criou e já um causou uma algazarra ali, E o grande diferencial, então, enquanto esse período nós não tínhamos equipamento, nós começamos a estudar fisiologia e aplicar a fisiologia. E nesses estudos de fisiologia, nós percebemos que a maneira como a ventilação mecânica iniciou, que foi com a visão do anestesista, e a visão do anestesista, o anestesista trabalha com o pulmão normal, então ele quer manter o pulmão cheio de ar e quer manter o gás carbônico sob controle. Sob controle. Então, os anestesistas ensinaram a usar, e eles viram que se usasse um volume corrente fisiológico, na faixa de 6, 7 ml por quilo de peso, o paciente fazia hipoxemia durante a anestesia porque começava a ter colapso. Então, eles começaram a usar 10, 12, 15 ml por quilo de peso, porque aí, na insuflada, o pulmão abria. Então, ficou a voz corrente de ventilar mecanicamente os pulmões com 10, 12, 15 ml por quilo de peso de ventilação mecânica. E os primeiros ventiladores que foram substituir o BIRD eram ventiladores que até tinham 2 fones para poder dar um volume corrente de 1.000 e 1.500 ml. Caraca! E era prática usar uma coisa chamada suspiro. De tempos em tempos, você fazia uma insuflação maior ainda para poder abrir os pulmões. Então, nos nossos estudos de fisiologia, a gente começou a perceber que isso era potencialmente deletério e que era não fisiológico, que o volume corrente fisiológico era mais baixo. Em alguns outros pesquisadores no mundo começaram a soltar alguns trabalhos experimentais e algumas abordagens nesse sentido. Então, em 89, foi um ano que teve muita chuva em janeiro, fevereiro, principalmente fevereiro e março. Então teve muita inundação em São Paulo, teve muita leptospirose. Aí esses pacientes morriam afogados em sangue, porque começava a sangrar e não parava. E aí a gente
era chamado no PS para descer para o PS, a UTI respiratória já existia, e nós já tínhamos ganho um aparelho de ventilação mecânica microprocessado chamado Bear 5. O famoso Bear. Então nós descemos no pronto-socorro e o paciente lá se afogando, a gente começou a aumentar a PIP para 20, 22, 24 e o sangramento estancava. Sim. Dos 100% dos pacientes que morriam afogados em sangue, quando nós aumentamos a PIP, nós estancávamos o sangramento, aí dava tempo de dialisar, porque eles tinham insuficiência renal, dava tempo de repor o sangue, porque eles tinham anemia, e assim por diante. Então, nós escrevemos, na época o Marcelo Amato tinha acabado a residência, ele escreveu um protocolo. O Marcelo Amato tinha acabado a residência. Aí, junto com a Carmen, eles escreveram um protocolo para fazer a ventilação mecânica na leptospirose. Como na época não existia comissão de ética, a gente fazia umas discussões toda sexta-feira na UTI respiratória. Então fizemos uma discussão na sexta-feira e começamos o projeto piloto na segunda-feira, que não tinha que pedir autorização para ninguém. A gente decidiu e na segunda-feira começamos a fazer o projeto piloto com leptospirose. A gente ia o Emílio Ribas trazia os casos para a UTI respiratória, ia no PS trazia os casos para a UTI respiratória e começou a funcionar legal. Aí a gente continuou animado, então vamos trocar o protocolo, vamos tomar outro protocolo, parou de chover, não tinha mais leptospirose. Foi isso que gerou aquele estudo de 95 no paciente ARDS, onde compararam os níveis diferentes de PIP, o que era o convencional... Isso. Com PIPs mais altas. Isso mesmo. Eu acho que foi o primeiro estudo que deram o nome de Open Lung Approach, foi em 95. Isso, foi isso. Lung Protective Approach. O nome Open Lung Approach era um nome que era dado por um pesquisador holandês. Na realidade, ele era alemão, radicado na Holanda, que tinha uma técnica de Open Lung Approach, mas ele fazia uma técnica que era o seguinte: o volume corrente entrava e quando estava saindo, antes de esvaziar, ele começava um novo volume corrente. Então, empilhamento, um air staking. Isso, E ele chama de Open Lung Approach porque na INS abria e ele não deixava fechar. Então ele deu esse nome. E nós fizemos uma corruptela, uma mudança no conceito, e a gente chamou de Lung Protective Strategy no trabalho de 98. Então a gente mudou o trabalho que era leptospirose para síndrome de desconforto respiratório. Então fizemos o trabalho que terminou. O último paciente foi arrolado no estudo em 95. Ele foi de 90 a 95. Como era um UTI de só 4 leitos, a gente demorou para ter os casos. E o critério de inclusão e exclusão era bem restritivo, que a gente baixou o volume corrente e deixava o gás carbônico subir, que era uma heresia na época, e subia a PIP para manter o pulmão aberto. Então a gente fazia duas abordagens que não eram feitas usualmente. Era a grande discussão dos anos 90, né? A dificuldade não só de abrir o pulmão, mas de manter esse pulmão aberto, né? Me fugiu o nome do autor de um editorial de 92 que falava assim: pessoal, tudo bem, a gente está abrindo o pulmão, mas a dificuldade é manter o pulmão aberto. Eu até uso nas minhas aulas esse Open artigo. the lung, keep the lung open. Exatamente, esse editorial, me fugiu o nome do autor. É esse mesmo holandês alemão. Olha, agora eu tenho mais uma informação para minha aula. Ele é o mesmo cara. Mas sem falar que o estudo de 98 gerou polêmica, né? Não, e aí assim, quando a gente publicou, quando a gente mandou o trabalho para a revista em 95, o trabalho foi para a revista em 95, ele foi publicado em 98. Vocês mandaram direto para o New England já? Mandamos direto para o New England. Aí, a primeira visão deles é que aquilo era muito disruptivo, eles não acreditavam naquela informação. Porque tinha um estudo americano, do Roy Brower, que hoje é um parceiro nosso, que tinha mostrado que baixar o volume corrente era deletério. Então, eles acreditavam no estudo americano e não acreditavam no estudo de um monte de brasileiros que eles nunca tinham visto. Não tinha ninguém do exterior no nosso trabalho. Nós não tínhamos publicado nenhum trabalho experimental, nenhum trabalho clínico previamente, então ninguém acreditava na gente, ninguém conhecia a gente. Então eles desconfiaram. Aí eles mandaram o nosso estudo para o estatístico do New England.
Então o estatístico do New England falou, ó, essa estatística é fraca. Vocês fizeram uma pescaria, precisam fazer uma correção por Bonferroni. Aí o trabalho voltou. Aí a gente olhava um para a cara do outro, o que é Bonferroni? Ninguém sabia nada. Tudo moleque, ninguém sabia nada. Aí a gente foi estudar. Aí, nessas idas e vindas, veio e foi várias vezes, a gente foi aprendendo e foi melhorando a escrita do trabalho. Mas tudo que eles mandavam reclamando, a gente respondia. Aí eles passavam para frente. O trabalho teve uns 8 revisores. Nossa. Uns 3 estatísticos. Aí o último estatístico não confiou e pediu as tabelas de doente a doente para ele refazer a estatística. Então a gente teve que mandar a tabela com todos os dados individuais de Tudo por todos falta os de pacientes. confiança, na verdade. Aí ele refez a estatística, ele fez uma proposta de estatística que ficou melhor do que a gente tinha feito. Olha. O resultado ficou melhor. Aí a gente adotou, obviamente, Óbvio. a estatística dele. Cara, a Lembrei o revisão nome do por... professor, o professor Lachmann, Gerhard Lachmann. 1992, esse historial. Ele foi visitar o nosso grupo. Que legal. Ele participou de uma reunião de sexta-feira. A gente tinha bastante contato com ele. Eu participei de uma reunião de sexta-feira, mas era o Marcelo já na época. Isso. Então, aí a gente teve dificuldade porque na mesma época mandou para o New England um estudo do Canadá que o resultado era negativo. Então, o New England publicou os 2 trabalhos na mesma número. Um trabalho mostrando que a estratégia protetora protegia e o outro trabalho mostrando que a estratégia protetora era pior. E já tinha o trabalho do americano no Critical Care Medicine e saiu o trabalho do Laurent Brochard, um trabalho francês no Blue Journal, no American Journal of Respiratory Critical Care Medicine. E todos davam negativos, só o nosso, com 53 pacientes brasileiros, dava o resultado positivo. Então, aí a gente começou a ser chamado para participar de discussões e tal, e aí os americanos resolveram fazer um estudo para testar se a nossa estratégia dava certo. O ArdsNet. Que eles fizeram o ArdsNet. Então eles testaram em 863 pacientes para poder chegar à mesma conclusão que nós tínhamos testado 53. E aí, assim, porque durante esses 2 anos a gente ia em congresso e eles falavam, olha, vocês usaram uma estratégia de ventilação mecânica com 12 ml por quilo de peso de volume corrente no grupo controle. Então vocês não tinham um grupo protetor que salvava, vocês tinham um grupo controle que matava. Que era a grande crítica que tinha ao trabalho nessa época. Então a gente apanhou muito, ficamos 2 anos apanhando, aí saiu o ArdsNet, aí a gente começou a ficar mais bonito nas fotos. Né? Cara, e agora a foto tá lá em cima, né? Não, você é louco. E é muito legal ver esse processo, né, da ciência acontecendo, da revisão por par, do trabalho indo, voltando, enriquecendo o trabalho. Sim. Porque às vezes a galera acha que o revisor é para criticar, para ficar botando defeito, recusar seu trabalho. E tem todo um processo de melhora do trabalho também, né, envolvido, que nem aconteceu com o de vocês, né? Isso é bem interessante de ver isso. Né? Uma pergunta. O trabalho começou nos anos 90, em 1990. Em 90 que começou a captar os pacientes. Vocês usaram os critérios de ARDS de 88, se eu não me engano, eram um dos últimos. Isso. Houve algum problema pelo fato de 94 ter sido atualizado ou não? As revistas não questionaram o fato... Porque a publicação surgiu depois da atualização do consenso. Porque assim, a gente usou um critério que era um critério que de alguma forma estava embutido lá dentro. Né? A gente não violou o critério, apesar de não ter sido usado o critério de 94, o critério que a gente usou foi um critério que era baseado em coisas até a mais, né? Porque, por exemplo, a gente levava em conta a complacência, que no critério de 94 não levava em conta. Mas o infiltrado bilateral, a PO2 e FO2 baixa e a alteração radiológica era um dos 4 pontos do critério de 88, né? Então, a gente acabou... Como o nosso estudo foi bastante restritivo no critério de inclusão e exclusão, os pacientes seriam incluídos mesmo se nós usássemos a atualização 94. Nunca foi questionado isso. Mas por que eu fiz esse gancho? Porque nas últimas semanas nós recebemos uma atualização sobre os critérios de definição de ARDS